Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É uma honra muito grande, irmãos. Apesar de ainda ser jovem, porque quando eu vi o coral nascendo, eu ainda era criança, né? Tinha aproximadamente 8 anos de idade, mas já acompanhava o coral. E não faltavam os ensaios, inclusive. Acompanhava a minha família, minha mãe, que cantava no coral. De vez em quando fazia contralto, de vez em quando fazia tenor. Aliás, soprano, melhor dizendo. Dependia da necessidade do irmão Salvador, que foi o fundador desse coral. Nega, era o apelido dela. Vai para o soprano hoje, precisa dar uma força ali. Nega, vai para o contralto. Hoje eu preciso da irmã no contralto. Aquele coral que estava começando, mas que era uma bênção. E eu era um admirador, tanto do irmão Salvador, como do coral. Como eu gostava, quando eu ouvia aqueles hinos, de vez em quando aqueles arranjos da harpa. Com glória, só que ele colocava uma letra, onde estava, com glória. Ele fazia, com glória divina, glória, eterna glória, para sempre glória. Aí entravam os baixos que eu lembrava, glória divina, glória, eterna glória, para sempre glória, com glória, coroa. E eu olhava aquilo, aí de vez em quando eu inventava um quartetinho de crianças, fazendo o mesmo arranjo, a mesma coisa. E cantava desse jeito. Uma vez eu estava morando em Osasco um tempo, e a gente ia numa chácara lá, e tinha umas moças, umas irmãs lá, e queriam cantar aquele hino, né? Aí começaram, vamos cantar o 42 da harpa, vamos. E eu garoto, né? Aí elas começaram com glória. Eu falei, não, está errado. Eu não sabia. Não, é com glória divina, glória, eterna glória. E eu já era meio chato. É assim, não é que eu aprendi com glória, mas está errado. É assim. E assim foi, irmãos. E eu cresci com este coral acompanhando. E naquele período, porque houve uma ocasião que o irmão Salvador tentou começar esse coral, aqui na Vila Carolina ainda, quando a nossa igreja era lá na Rua 3, na antiga Rua 3. Uma casinha, já disse, há dias atrás, um tempo atrás, e lampião no centro, o pessoal de vez em quando dando uma bombadinha, que era, não sei se era querosene, se era gás, de vez em quando enfraquecia, 2 lampiõezinhos normais, um em cada lado assim, e aquela casa, pelo que eu deduzi, deveria ter sido um cômodo de cozinha que derrubou a parede do meio e ficou uma colunazinha em cada lado. E Deus se manifestava ali. E o irmão Salvador já tentou formar um coralzinho ali. Então, foi fazer uns testes, né? E eu ali do lado só vendo. Eu não cantava, não tinha idade para isso, né? Mas fazia parte ali, porque eu gostava de estar junto. E eu vou citar o nome, sim, irmãos, não tem problema nenhum, porque isso aí faz parte até do folclore da igreja, nós formos dizer. E tinha uma jovem, uma menina, acho que já na sua adolescência, eu ainda era garoto, ela um pouco mais velha que eu, e então vamos fazer teste com a irmã fulano, irmã cicrano, tinha a irmã Virgínia, que era um excelente soprano. Acho que a irmã Mélia lembra desse pessoal todo aí, que a irmã Mélia acompanhou praticamente no começo também. Ela chegou a congregar na Vila Carolina ainda, nova convertida, e eu sempre lembro esse detalhe, que ela ia para a igreja e naquela época, isso faz parte da história, viu, irmãos? Eu não quero me alongar muito, mas naquela época, eu até pensava, mas que benção essa igreja, né? Porque exige tanto, né? E ela sendo nova convertida, uma benção, os irmãos, a paz do Senhor, irmã Mélia, a paz do Senhor, chegava na igreja, aquela irmã, uma mulher linda. Eu sempre achei essa mulher muito linda, que
aquele rosto bem vermelhão, rosado assim, e aqueles 2 brincões pendurados assim. Portuguesa, ora pois, né, irmã Amélia? Aquelas argolas assim. E ninguém se implicava com ela, não. É porque o marido não a deixava tirar os brincos, né, irmã Amélia? Mas disse a irmã Amélia, uma vez lembrando desse detalhe, que ela foi batizada com o Espírito Santo, com brinco e tudo. Uma bênção. E assim foi o coral caminhando. Aí houve um afastamento breve do irmão Salvador. Entrou um irmão chamado Belarmino, nosso irmão Belarmino, que nem todos devem se lembrar disso. Quer dizer, a irmã Maria Maia, por exemplo, não alcançou isso aí ainda. Nós estávamos, porque lá em cima acabou que o coral não foi para frente. Aí recomeçou mesmo, quando da inauguração, em 1956, lá na rua São Romualdo, né, que é a conhecida rua Abaíbas agora, que emendou tudo. Um pedaço era São Romualdo, outro pedaço Abaíbas, agora é Abaíbas, atrás da igreja católica da Vila Palmeiras. E aí, irmãos, o que acontece? O irmão Belarmino chegou, e eu achava interessante que ele ensinando contralto, ou soprano, e às vezes quando não pegava, ele afinava a voz dele também para cantar. Irmãos, é assim, pegando agudo lá, eu achava interessante. Tá certo, tem que recorrer aos recursos aí que tem. E foi ensinando, e eu me lembro que ele colocou 74 do coro sacro, lar ditoso, tal. Depois voltou o irmão Salvador e continuou. E os hinos da época, o irmão Salvador, ele colocava uns hinos que, olha, eu admirava, viu? Colocou alguns da harpa. Se eu pegar o cantor cristão, a harpa cristã, coro sacro e antemas, eu sei todos os hinos que o coral cantou. É só pegar um por esse cantor, esse nunca cantou e tal. E no tempo do irmão Salvador, ele colocou o 36 do coro sacro, Pensão Esse de Banco Vestidos, colocou o 20, Ressoa o Clamor Divinal, colocou Tempo Breve, o 11 do coro sacro, Tempo Breve, aqui nós temos, Crê já somente no Senhor, que é o 4 do coro sacro, e outros aí, fora os do cantor. Inclusive, eu admirava muito a voz de uma irmã que tinha na ocasião, chamada Geni, a irmã Geni, cujo esposo chamava Baltazar. Era, assim, na intimidade, a gente chamava de nego. E ele, até pouco tempo atrás, na Vila Bancária, até uns 10 anos atrás, ele ainda estava lá, mas já é falecido e está com o Senhor na glória. E essa irmã Geni, eu como criança, Deus já tinha me dado noção de como é que era a voz de uma pessoa, o que era um bom soprano, o que era um bom contralto, o que era um bom tenor, o que era um bom baixo. E aquela irmã Geni, tinha um soprano que é muito conhecido como soprano lírico. E eu pensando, que voz dessa irmã. E ela cantava, um dos hinos que destacava a voz dela, era do cantor cristão, ela no soprano ali, né? E ela puxava, dizendo, mais ou menos assim, claro que a minha voz masculina, né? Mas era mais ou menos isso. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Era assim, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Aquele trêmulo que às vezes a gente não distinguia que tom era. Muito linda a voz daquela irmã, a Geni. E não sei se os veteranos, se tem algum aqui, a irmã Amélia, alcançou, porque o restante eu acredito que não alcançou. Mas era muito bonito. E foi passando, e o irmão Salvador fez um trabalho muito bom. O coro crescendo, e muitas vezes, como eu disse para vocês, eu ia nos ensaios, não perdia os ensaios,
O irmão Salvador, sabe o que ele fazia comigo? Eu com aquela idade? No ensaio, né? Porque eu não podia cantar no coral. Ele começava a me ensinar o contralto. E sempre o contralto é mais difícil, né, irmãs? Para não dizer que, né, mão de obra é um pouco maior. Mas é por ser mais difícil mesmo, vai. Então, o que acontecia? Alcides, senta lá com as irmãs, me ajuda lá. Ah, irmão, que honra para mim. Porque eu pegava na hora e já passava também. Com aquela idade. Então eu participava dos ensaios de vez em quando, porque o irmão Salvador, porque ele formava quarteto adulto, quarteto misto, aquele quarteto antigo, simplicidade, soprano, contralto, tenor e baixo. Era minha mãe no soprano, o meu irmão no tenor, o irmão Salvador no baixo, fazia um baixo, e o moleque no meio, que ainda tinha que olhar para cima assim, fazendo contralto, naquele quarteto. E a gente cantava sempre nos cultos. E Deus abençoava, irmãos. Então, era uma honra para mim muito grande, e é ainda, fazer parte dessa história. E em seguida veio, passados alguns anos, veio o nosso irmão Eufrásio. Ficou muitos anos. Porque esses irmãos, não é que passaram muitos regentes, não. Esse coral é antigo, mas os regentes ficaram muito tempo no coral. E a neném, eu falo na liberdade que a gente tem, foi minha madrinha de casamento, a nossa irmã Maria Maia, ela já pegou, acho que já o Eufrásio, né? O Eufrásio já. Meirani, a família da Meirani, outros chegaram. Irmão Nelson pegou o irmão Salvador ainda. Né? Pegou ainda na rua São Romualdo, tocou na orquestrinha lá, tocava clarinete, tal, né? Depois foi. Então o irmão Nelson faz parte dessa história também. Todo esse pessoal que foi chegando, né? E eu não sei, mas acho que dos daqui, apesar de que eu não cantava no coro, acho que eu sou o mais antigo agora. Agora, não que eu esteja velho, mas sou um dos mais antigos. Porque a irmã Mélia, quando chegou, nós já estávamos, né, irmã Mélia? Eu lembrava dela, nova convertida, chegando, nós na Carolina e tal. Tinha a família do irmão Henrique também, que a gente não pode esquecer. E eu não lembro se eles chegaram antes ou depois. E depois tinha lá o irmão Alcides, o irmão Zé de Oliveira, o irmão Lino, esses irmãos que foram chegando. Enfim, meu irmão Eufrásio. O irmão Eufrásio ficou muitos anos também e fez um trabalho muito bom. E ali eu, com a idade de 17 anos mais ou menos, eu sempre vinha e assistia aos ensaios, sempre gostei. Coral parece que sempre esteve nas minhas veias. E eu tinha vontade de cantar no coral, mas eu achava que eu era muito novo. O irmão Salvador quis que eu cantasse na Vila Palmeira, quando era garoto, mas a minha mãe não deixou. Você é muito criança. Aí eu não cantei. Fiquei muito triste e tal. Mas também eu ia fazer o quê, né? Acho que tinha que sentar com as irmãs lá e fazer contralto, né? Porque voz de criança, né? E a minha mãe não deixou. Mas eu, com 17 anos, o irmão Eufrásio fazia ali os ensaios. Ó, Cid, senta lá, vai cantar lá no baixo. Ele conhecia a minha voz, porque também foi formado um coral infantil. E eu fazia baixo nesse coral infantil. Foi muito bonito, muito gostoso. Temos o irmão Eufrásio. E só que a gente só ensaiou, mas não chegamos a cantar nos cultos, não. Não sei o que aconteceu, não me lembro. Nem de todos os detalhes. Enfim. Porém, o irmão Eufrásio, ele começou a colocar esses hinos mais, né, atuais, na época, né? E nesse interim, também o irmão Avilmar, que a gente chamava de Avilmar, mas na verdade eu descobri que o nome dele é Alvimar, era o nome correto, mas a gente chamava de Avilmar. Ele colocou um hino que há pouco tempo eu fui lembrado desse detalhe. O Avilmar colocou o hino 27 do coro sacro, que foi o Jerusalém. Foi ele que colocou esse hino. Já estávamos aqui em cima, na Vila Carolina. Então, Eufrásio, o irmão Salvador começou ali na Vila Palmeiras, na rua São Romualdo. Quando nós mudamos lá para o Farias, rua Santa Ângela, lá no finalzinho, que aí veio a família da irmã Irani,
os novos convertidos dando testemunho. Lembro da irmã Irani dando testemunho, a Neném, a Leolina, né? A irmã Irani dizendo de onde veio, mas quando veio convertida mesmo, o Senhor fez uma obra na vida dela, e não é fácil não. Mas essas pessoas que Deus quer mesmo para trabalhar na obra. E fez uma grande transformação ali, foi uma benção. Aí as meninas, né, Maria José, a Fátima e outros, tal, uma benção. Né, e era uma alegria para nós. Agora, Vila Palmeiras, igreja que eu nasci, Carolina, começando lá em cima na Rua 3, e até aqui eu congregando muitos anos, era a igreja que eu não abria mão de jeito nenhum. Houve época que eu mudei para Carapicuíba, comecei a congregar lá, tudo, mas depois falei, não dá, tem que ficar aí na Carolina mesmo. Eu morando na Carolina, na Carapicuíba, vinha de trem, de ônibus, pegava 2 ônibus e um trem para vir congregar na Carolina. Mas eu congregava na Carolina, porque eu falei, não, é na Carolina que a gente tem que ficar. Vinha lá de Carapicuíba todo domingo. Passava o dia aqui, ensaiava no coral e era uma benção. E gostava. Bom, lá no Farias, o irmão Eufrásio deu continuidade, e por um bom tempo também, muitos anos. A gente só não tem como narrar quanto tempo isso cada um passou. Porém, né, Maria Maia, Neném, cá entre nós. Não dá, mas ela concorda. Porém, o irmão Eufrásio, que eu já havia conhecido esse irmão, quando ele era do outro ministério, de Perus, e ele congregava numa igrejinha que tinha na Vila Siqueira. Essa igreja, o pastor, na época que eu conheci aquela igreja, era o irmão Bevenuto, e lá naquela época já tinha uma bandinha. Nós tínhamos a nossa igreja na Rua 3, e de vez em quando a gente ia lá. E tinha uma banda que, a meu ver, era boa, né? Eu era garoto, gostava. E o Arlindo era o regente. E o irmão Eufrásio, ele tocava baixo na banda. O baixo, que a gente conhecido como baixo tuba, né? Que é o sousafone, é um baixo que vem na cabeça aqui, a campana e tal. E ele, de vez em quando, dirigia o culto. O que ele fazia quando o pastor Bevenuto não vinha? Ele deixava o baixo do lado, sentava no púlpito, vamos dar início e tal, agora vamos cantar no tal. Aí pegava no baixo, sentado no púlpito mesmo, a banda tocando lá embaixo, e ele sentado no púlpito, tocando baixo lá. E aquela coisa, eu achava tudo bonito aquilo, tudo maravilhoso, tudo fazendo parte, né? E depois ele veio nessa época, eu também conheci aqui não, na Carolina, lá em cima, na Rua 3. Na época, alguns irmãos que passaram, e entre eles, uma irmã, que eu também tinha uma admiração muito grande, eu era pequenininho, mas gostava muito de observar, que era a irmã Lourdes. A irmã Lourdes, esposa do irmão Arnaldo. Conheci a irmã Lourdes solteira ainda, viu? A irmã Lourdes eu conheci solteira. E eu olhava para aquela irmã e falava, que irmã bonita. Aquela irmã, ô mãe, mas a irmã Lourdes é tão bonita. E ela chegou a congregar com a gente. Depois, eu não sei se ela foi para lá e conheceu o irmão Arnaldo lá, ou se casaram primeiro, depois, eu sei que aí... E o irmão Arnaldo, um grande amigo meu também. A gente se encontrava, porque ele foi amigo dos meus irmãos mais velhos, e depois essa amizade chegou a mim também. Então, irmãos, são os passos do coral. Depois do irmão Eufrásio, aí apareceu um rapaz moreno, sentava no banco lá atrás, de terno branco, com as mãos assim entre as pernas, sentadinho ali, naquela humildade. Esse irmão era o Íris, que depois começou a cantar no baixo, ali, aí daqui a pouco, o irmão Eufrásio passou a regência para o Íris. E o Íris continuou com o trabalho,
E esse coral, irmão, na regência do Íris, fez história. Era praticamente considerado o melhor coral do setor da Lapa. Esse coral tinha um nome, Coral de Vila Carolina. Esse tem nome. Não, Coral da Carolina, aquele coral sim. Porque eu ouvi isso um dia quando eu fui na Vila Bancária. O pastor Grangeiro me levou para reger um coralzinho. A igreja tinha se dividido na época, na época do pastor Eliseu, que aí aconteceram alguns problemas, a igreja se dividiu e alguns foram atrás do pastor Eliseu e a maioria da igreja saiu e o regente lá tinha saído no Jardim Alvorada. Aí o pastor, eu falei Grangeiro, mas é Marinésio, pastor Marinésio, veio atrás de mim aqui e pediu para que eu fosse lá reger aquele coral. E o irmão Geraldo que falava, irmãos, Coral da Carolina é o coral de renome. E era mesmo. E é, né? Até hoje. Ainda é. E na saída do Íris, ele congregou muitos anos aqui, regeu. Parece-me que só o Íris regeu por 17 anos o coral. Porém, mudou, né? Algumas dificuldades também que ele teve. E aí houve uma transição. E nessa transição, fica aquele, foi nomeado Moisés, mas o Moisés não regia, passava para mim, e foi aquela história toda, que no final das contas eu acabei ficando regente desse coral. Tive a honra de reger o coral, só que eu nunca tive a curiosidade de marcar quando eu comecei e quando eu saí. Eu sei que faz uns 20 anos mais ou menos que eu saí, por aí, né, Marcos? 19 anos. Então, até 19 anos atrás, eu regi esse coral e foi uma honra muito grande para mim. Aí já apareceram gente nova, crianças que cresceram. A Vaninha ainda não, que ainda era pequenininha, mas depois cresceu também. Aí chegou a fazer parte. A Vaninha, ela sentava do lado da mãe dela ali, a irmã Irani, né? Nos cultos, quando... E a irmã Irani lá e ela pequenininha do lado lá. Mas comportadinha, tadinha. Tão boazinha essa menina. Nunca deu trabalho. Né? Mas o jeito dela é assim até hoje. Não mudou, não. Uma bênção. Então, fiz parte desse coral, irmão. Só que eu, quando era criança, eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser regente de coral. Fazia culto de criança, convidava, eu ia na casa da irmã Maria Soares, também tem que ser lembrada, que chegou depois, mas ela ainda chegou quando a nossa igreja estava lá atrás, também na Rua 3. Irmão Antônio. E os filhos, na época, eram o Flor, a Nerci e a menininha. O Silas não tinha nascido ainda, o Paulo não tinha nascido ainda, nascer depois. Então, com Flor, Nerci, menininha, depois nasceu um menino chamado Francisco, que seria mais velho que o Moisés hoje. Aí o Francisco, mais ou menos com a idade de uns 2 anos, o Senhor o levou. Foi triste, a irmã Maria sofreu muito. Aí veio o Moisés, que era a cara do Francisco. Nasceu o Moisés, parecia o Francisco ali. E essa família que aqui está também, né? Família Soares, né? Irmão Antônio, todos eles fizeram história. Então a gente juntava lá com Flor, a Nerci, a menininha, os Silas da irmã Rosinha, do irmão Saló. A irmã Rosinha, aliás, diga-se de passagem, foi a fundadora da igreja aqui na Vila Carolina, que começou na casa dela. Começou na casa dela, depois arrumaram aquela casa lá em cima, e aí sim que começou a igreja mesmo. Então, a gente juntava o Silas, o Rubens, o Flor, a Nerci, a menininha, e ali nós fazíamos, sabe o que, irmão? Vamos brincar de culto? Vamos. Então vamos. Aí arrumava um lugarzinho, limpinho, e na casa do irmão Saló era uma marcenaria que tinha lá. E uma vez esse culto,
E ali nós formamos uma bandinha. Eu era o regente da banda. E aí tinha o coral, né? Eu era o regente também. E o pastor da igreja também, que alguém tinha que começar o culto, né? Então eu era o pastor também. Então vamos orar, vamos começar o culto. Depois vamos tocar a banda. Aí cada um pegava uma revista, enrolava a revista, eram os instrumentos. Geralmente era aquela revista, o Cruzeiro, né? Os meus irmãos mais antigos conheceram, era uma revista maiorzinha assim. E a gente fazia instrumento. Aí depois o meu irmão, ele arrumou aquelas cornetinhas de algodão doce, né? Compridinha assim, sem a boca lá. E depois me arranjou outro pequenininho de buzina de bicicleta. Então eu emendei um no outro, o pequenininho ficou sendo bocal. E o maior era o meu pistão, o trompete. E eu era, para reger a banda, eu era o irmão Arnaldo. E era o irmão Arnaldo regendo o coro também. Porque nós tínhamos banda e tínhamos coro. E o coral, irmão, só não cantava tenor. Porque o Flor, que seria o tenor, ele não conseguia pegar tenor, fazia soprano com a menininha. E a Nercy fazia o contralto e eu e o meu irmão Luiz fazíamos o baixo. Porque a gente já fazia divididas as vozes mesmo. Tanto que quando eu morei em Osasco, ainda garoto, formei lá um coralzinho assim, só nós mesmo. E os irmãos, irmão maestro, o coral vai cantar hoje, era nós, as crianças. Soprano, contralto, tenor. E Deus foi me dando vitória. Só que, quando eu disse, quando eu crescer eu quero ser regente de coral, eu disse quando era garoto. Quando eu cresci, esqueci disso. Nem pensei. A minha alegria era cantar no baixo. E eu caprichava na minha voz. Caprichava ali. E se tivesse baixista cantando, tinha, se não tivesse, eu cantava sozinho. Para mim não tinha problema nenhum. Irmão Nelson sabe disso. Né, irmão Nelson? Irmão Nelson e outros que acompanharam. Então, para mim era isso. Só que, em consequência da situação, o coral acabou sobrando para mim. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui reger esse coral. E também marcar alguma coisa na história desse coral, né, Vaninha? Aí chegou o irmão Nelson, né, e fazendo parte lá com a gente, lá em 56 foi, né, irmão Nelson, também. Foi, começou ali junto também, né? Que maravilha. Irmãos, e a minha experiência como maestro de coral foi muito boa. Porque eu não tive uma formação, não fui fazer escola lá fora, nada. A minha formação foi aqui dentro. Mas Deus me deu o dom. E eu consegui trabalhar esse coral. E nós começamos a cantar alguns hinos aí. Já tinha alguns hinos, como o Aleluia de Handel, que ficou muitos anos parado. Eu recoloquei. E foi uma bênção. Deus se manifestava quando a gente cantava esses hinos. Pois eu próprio coloquei o Aleluia Amém, que não tinha. Coloquei alguns outros hinos, o Jubilosos Cantos, e não se turbe o vosso coração. Não se turbe foi o Íris ainda. O Vejo Minha Terra foi ele também, né? E mais alguns outros hinos aí, que eu acabei colocando e reaproveitando aquele que já tínhamos. Então saímos por aí, irmãos, encontro de corais, mas sempre o coral da Carolina marcava. Era o cartão de visita onde ia. E Deus só abençoando e nós agradecendo a Deus. E, irmãos, eu não quero me alongar. A história é muito grande, muitos parênteses que a gente faz. E tanta coisa gostosa, boa, para se lembrar. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Eu não sei por quanto tempo Deus vai ainda me sustentar. E quero ainda, se Deus permitir, ter saúde para pelo menos ainda cantar no coral. Deus sabe. Porque, como eu sempre disse, que a minha vida é um milagre. Deus tem me abençoado, tem me dado vida para eu estar até aqui e falar desse coral hoje. Que Deus, irmãos,
que sempre abençoou este coral, que sempre abençoou esta igreja, continue abençoando, irmão. Continue se manifestando através dos louvores de vocês. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Vaninha, a nossa maestrina, regente desse coral, o nosso irmão, como é seu nome? Euquias. Eu tenho uma memória que dá gosto, viu? Só esses dois? Por enquanto, né? Mas olha, gente, uma coisa a gente gostaria, e eu tenho certeza que é o que acontece. Quando vocês levantarem esse coral para cantar, que não sejam vocês os regentes, sejam sim, façam o papel de vocês, mas que Deus esteja em vocês, como sempre esteve até aqui, para que quando o coral cantar, alguém vai dizer assim, pela misericórdia de Deus, nós muitas vezes ouvimos, irmãos, eu não vi o regente regendo o coral, eu estava vendo um anjo regendo, e Deus se manifestando, que o anjo do Senhor esteja com vocês, regendo esse coral, e Deus se manifestando nessa igreja. Que Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade, me deram essa oportunidade para eu fazer um histórico, mas baseado na minha memória, e alguma coisa, claro, a gente falha, alguma coisa, mas que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, irmã Maria Maia, Deus abençoe. Não vou falar nada, só fazer o trabalho que a gente combinou de fazer. Vou pedir para o pessoal começar a colocar as fotos, assim que a gente terminar essa homenagem. Em nome da igreja, em nome do pastor, do coral, Maestro Alcides, na sua passagem pelo Coral Samar, a gente descobriu de 1982 a 1992, você deixou um marco que consistia em cultivar com amor, muita dedicação e perseverança, a preciosa semente em forma de louvor e adoração ao Pai Celestial, investindo com a própria vida, envolvendo toda a sua família. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versículo 6. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6, parte B. Foram 11 anos de convivência e até hoje, passados 20 anos, permanecem os benefícios e o exemplo que esse convívio nos deixou. Amém. Ieda, por favor, suba até aqui para receber essa homenagem junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essas fotos, pessoal, é a homenagem para vocês hoje. Coralistas de hoje, vocês ouviram tudo isso para quê? Para a gente guardar no nosso coração o exemplo. Amém? Irmã Amélia, a gente também pensou na senhora. A gente está muito feliz que você pôde atender esse convite, viu? Por favor, fique de pé, receba a nossa homenagem. Vai se preparando para louvar, vocês vão olhando as fotos. Receba a Coral Samar, a nossa homenagem. Eu vou carregar a minha cruz, eu jamais olharei para trás. Eu vou carregar a minha cruz, eu jamais olharei para trás. Eu vou carregar a minha
voltarei para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Alcides, muito obrigada. Irmãos, eu não esperava isso. Eu quero agradecer a vocês, irmãos. Essa igreja que me acolheu, que tem orado por mim com certeza, porque a igreja do Senhor é assim. Mesmo que algumas vezes o meu nome não seja mencionado, mas eu tenho certeza que você tem orado, Senhor, abençoa a tua igreja. E eu estou incluso nessa igreja. Quero agradecer os irmãos que me convidaram, me deram a honra para nós participarmos. Quero agradecer os meus amigos, o Joel ali, que esse irmão aqui é um irmão, amigo, irmão, amigo, não sei o que é aquele que chora comigo e ri comigo, se abraça comigo chorando, é uma benção. Obrigado, irmão Joel, você é meu amigo, meu irmão. Também o Joãozinho, que está ali, veio lá de Franco da Rocha, sua esposa Rose, estão ali e tal. Uma alegria, Joãozinho. Obrigado, Rose, obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa igreja, viu? Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu, que tem acompanhado a minha trajetória até aqui com paciência. Que Deus abençoe a minha esposa. Quero agradecer o pastor, viu, pastor? Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também não poderia deixar de agradecer à igreja. Em nome de Jesus eu agradeço pela recepção, por tudo que vocês fizeram. Irmãos, nós amamos essa igreja. Nessa igreja eu nasci para Jesus, eu me casei, eu tive meus filhos, foram apresentados aqui ao templo ao Senhor. E aqui eu recebi o batismo no Espírito Santo. E aqui eu tenho recebido muitas bênçãos. Então eu não poderia deixar de agradecer e dizer, eu amo vocês. Amém. O coral da igreja está louvando ao Senhor. Glória a Deus. Hoje eu estive na Santa Ceia, lá no Belém, nossa sede, e um pastor